Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um vídeo aqui no canal Eduardo Dourado, Intimidade Profunda com Deus. Pessoal, Jesus foi trocado. O título é Jesus foi trocado. Quando Jesus foi trocado? Lá em Mateus capítulo 27, versículo de 11 adiante, fala quando Jesus ele foi para ser crucificado. Jesus, quando ele foi para ser crucificado, que foi crucificado e foi entregue ali diante dos governadores, do governador, e os religiosos procuravam o prender, os líderes religiosos, acusando Pilatos não lhe respondeu pergunta sequer, porque o governador ficou tão admirado, porque toda ocasião de festa o governador costumava soltar um preso, então ele deveria escolher entre Barrabás e Jesus. Mas como Jesus ele não tinha acusação nenhuma ali naquela crucificação, naquela ocasião havia um preso muito conhecido que chamava Barrabás. Então Pilatos, ele perguntou ao povo: a qual desses eu devo soltar? Barrabás ou Jesus? E na ocasião o povo escolheu Barrabás e não Jesus para ser solto. Jesus ele foi trocado ali. Então, diante ali de um tribunal dos líderes, o governador queria que soltasse Jesus, ele foi trocado. Todos disseram: ser crucificado, ser crucificado. E percebendo que nada seguia, mas pelo contrário, houve um tumulto naquela ocasião, Pilatos mandou trazer ali a água e lavou as suas mãos diante da multidão e disse: o meu sangue é inocente diante deste homem. E respondeu o povo: recaia sobre mim o sangue deste homem e solte Barrabás. Jesus ele foi trocado, mas Jesus ele foi trocado porque foram dito na Bíblia que iria vir o Cordeiro de Deus que iria tirar o pecado do mundo. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então quando Jesus ele foi crucificado e morto e ressuscitado ao terceiro dia, foi com um propósito. Jesus ele foi trocado por Barrabás. Jesus ele foi trocado, mas para que as escrituras se cumprissem. Quantas vezes nós não trocamos Jesus por coisas passageiras, não é verdade? Quantas vezes nós trocamos Jesus para deixar de ir em um culto, em uma reunião, em uma célula, não é verdade? Então quando nós trocamos e tiramos aquilo que é importante, primícia, e colocamos outras coisas, nós trocamos Jesus, assim como Jesus foi trocado naquela cruz. Todos os momentos que nós não colocamos Jesus como centro das nossas vidas, nós estamos trocando Ele todos os dias. Jesus ele não só foi trocado quando ele foi crucificado com um propósito, morte e ressurreição, mas ele foi trocado todas as vezes que nós o negamos. A Bíblia diz: aquele que me negar, eu negarei diante dos homens e diante dos anjos. Jesus disse que aquele que negasse a ele iria negar diante dos anjos e diante dos homens. Nós não podemos negar Jesus nenhum momento sequer. Aquele que é autor e consumador da nossa fé, nós temos dois propósitos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Toda vez quando nós tiramos esse propósito, o foco maior,
que é Jesus nas nossas vidas, nós estamos colocando Ele em segundo, e terceiro e quarto plano. E quando nós deixamos de colocar Jesus em primeiro plano, nós estamos dizendo: solta Barrabás. Quando nós colocamos Jesus em último plano, nós estamos dizendo: solta Barrabás. Jesus diz lá em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato, é aquele que abrir, cearei com ele, ele comigo. Nós abrimos a porta da nossa vida, do nosso coração. Então Jesus, ele vai cear com nós com ele. Mas em João 10:10, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Jesus, ele veio para que tivéssemos vida, e vida em abundante. Então a manifestação peculiar de Deus nas nossas vidas é quando nós não dissemos, no sentido figurado, para soltar Barrabás, para que Jesus seja crucificado. Na ocasião, quem deveria ser crucificado era cada um de nós. Mas Jesus, ele foi crucificado para que o véu fosse rasgado. E por isso que hoje nós vivemos o tempo da graça. E nós temos o Espírito Santo que habita entre nós. O Espírito Santo que habita em nós. O Espírito Santo que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. E quando o Espírito Santo que habita entre nós, ele deve estar como pessoa. Hoje nós temos um acesso, um livre acesso, uma espontaneidade de estarmos adentrando ao reino dos reinos, a estarmos buscando a Deus em espírito e verdade. Por isso, nós não devemos soltar Barrabás nenhum dia das nossas vidas. Nós devemos optar-nos, escolher Jesus Cristo como Senhor suficiente e Salvador. Nós devemos ser sensíveis ao Espírito Santo, para que experimentemos qual seja a boa, perfeita e agradável presença de Deus para as nossas vidas. Boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus é o Deus ressurreto. É o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. Então nós devemos lavar as nossas mãos quando cada um das pessoas escolherem Barrabás. Mas nós devemos optar por Jesus, que Ele é o centro. Ele é o centro. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Se Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida, quando nós conhecemos a verdade nos libertará. E se os filhos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 10:32, João 10:36. A verdade peculiar de Deus para as nossas vidas é quando nós colocamos Jesus em primeiro lugar. Quando nós colocamos Jesus Cristo como centro das nossas vidas. Se esse vídeo foi relevante para vocês, compartilhe, deixe o seu like, ative o sininho das notificações e sempre quando houver vídeos novos, vocês serão notificados pelo mesmo. Se você conhece alguém ou se você mesmo que está assistindo esse vídeo não aceitou Jesus Cristo como Senhor e suficiente Salvador, na Bíblia diz que com o coração se crê para a justiça e com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação, em que Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos que nele crêem não pereçam, mas para que tenham a vida eterna. Então, que o amor de Deus possa invadir os nossos corações, que você possa fechar os olhos, aonde você estiver, e repetir comigo essa oração. Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e suficiente Salvador. Senhor Jesus, venha fazer morada em meu coração e escreva o meu nome no livro da vida. Se você repetiu comigo essa simples oração, Jesus Cristo acaba fazendo agora morada em teu coração. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe essa semana de vitória, de paz, de graça, e que o Senhor esteja te fortalecendo e te capacitando a viver o melhor de Deus aqui na terra. Deus abençoe, forte abraço.